Querido Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por estar no melhor lugar do mundo, que é a Tua casa de oração. Amém. Que o Senhor possa estar com cada família aqui representada, que o Senhor possa abençoar a palavra que será aberta agora, e que nós possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje é o Dia Mundial dos Jogadores, né? Mas aqui ainda não tem o clube ainda, né? Por enquanto. Mas em breve, né? Se Deus quiser, para ter um clube aqui. Amém. Mas hoje eu vou trazer uma palavra sobre família. Fé e família. Hoje vamos meditar na história de Abraão e de Ló. Mas antes de entrarmos na história especificamente, eu quero falar alguns textos que me chamam a atenção antes da história de Abraão e Ló. Alguns textos que estão no livro de Gênesis. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deus é o criador da família. Ele criou a família. Amém. E nesse texto aqui diz assim, Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Apenas esse texto já joga por terra, né, o homossexualismo, né? Casamento entre mulher e mulher, do lesbianismo e de homem com homem. Só esse texto. Mas a Bíblia tem muitos outros textos mais. Deus criou a família. E é interessante que Deus chamou Abraão, né? Ele é o pai da fé, e com Abraão veio o povo de Israel, né? E depois veio Isaac, veio Jacó, e Deus deu algumas bênçãos para essa família. Vamos lá em Gênesis capítulo 26, versículo 12. Me chama a atenção esse texto por um detalhe que nós vamos ver aqui. Gênesis 26, versículo 12. Diz assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Agora veja, o que significa colheu 100 por 1? E aí os grandes os grandes mestres da igreja explicam esse texto da seguinte maneira: que Isaac não perdeu absolutamente nada. Tudo que ele semeou, ele colheu. Você já imaginou isso? Semear e não perder nada. A gente viu a história aqui das melancias, né? Eles colheram mais do que eles imaginavam. Mas Deus diz que se nós formos fiéis nos dízimos nas ofertas, Ele vai repreender o devorador. Amém. Então,
Isso significa o centro por um. Chama atenção esse texto aqui. Vamos ver o outro. Gênesis 8, versículo 22. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Amém? Amém. Vamos lá. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Irmão, esse texto aqui é maravilhoso. Porque muitos falam aí que o homem ele pode se autodestruir. Sim ou não? Sim. Que se o homem apertar um botão, né, a bomba nuclear pode acabar com o mundo. Ou então que o aquecimento global, né, isso pode acabar com o mundo. Mas o mundo vai se acabar dessa maneira, irmão? Não. Por que não? Porque a palavra de Deus diz que enquanto durar a terra, haverá sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. É impressionante, irmãos, que essa promessa foi dada para Noé no contexto do dilúvio, quando eles tinham acabado de sair da arca. Ele falou assim, ó, este mundo, o homem não vai se autodestruir. O homem não vai destruir o mundo. O mundo acaba de que maneira, irmão? Com a volta de Jesus. Não é isso? Então, Deus ele não é apenas o Criador. Ele é o mantenedor de todas as coisas. Amém. Irmãos, é impressionante que é o seguinte. Se a Terra estivesse um pouquinho mais próximo do Sol, e todo mundo vivia torrado, ia se queimar, né? Se nós estivéssemos um pouquinho mais longe do Sol, e todo mundo morreria de frio. Então nós estamos na distância exata. Agora, quem mantém isso, irmão? Deus. Nós somos uma bola, né, solta no universo, não é isso? Não tem nada embaixo. E quem é que segura isso? Deus. Todos nós estamos, né, seguros no centro da Terra, né? Isso diz que o Einstein ele descobriu a teoria da relatividade, né? E ele estava embaixo de uma macieira e a maçã foi, caiu na cabeça dele. E por que caiu na cabeça dele? Porque tudo é atraído por quê? Pelo núcleo, não é isso? Então, o mundo é regido por leis. E quem é que administra essas leis todas? É Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Gênesis capítulo 28. É outro texto que chama a minha atenção. Eu gosto de falar esse texto quando a gente fala sobre mordomia. Mas como que Deus transformou Jacó de um operário em um homem próspero também. Gênesis capítulo 28, versículo 22. Diz assim: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Irmãos, essa promessa aqui salvou a vida de Jacó. Se ele foi para a casa de Labão e ele conseguiu voltar, foi por causa dessa promessa aqui. Irmãos, naquela época não era fácil dar o dízimo não, tá? Hoje é fácil, você recebe o salário, tira 10%. Naquela época não era fácil. Por quê? Qual era o salário dele? Era boi, era ovelha, né? Então, de cada 10 ovelhas, uma era de quem? E Jacó fez a contabilidade certinha de tudo. E outra, ele não tinha lá o sacerdote lá na casa de Labão para devolver o dízimo. Ele reservou todo o dízimo para dar o quê? Depois. Mas ele calculou, né, minuciosamente todo o dízimo. E foi isso que salvou a vida dele. E vamos lá, continuando a vida dele aqui, ó. Capítulo 31. Gênesis 31, versículo 38. 38 ao 42. Aqui, Jacó está falando com Labão, depois que ele saiu, né, da casa dele. Então ele diz assim, olha, 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada,
e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, do temor de Isaque, por certo me despediria agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Amém. Irmãos, esse quadro aqui não é o quadro de um operário? Sim ou não? Sim. Que acorda de madrugada, que pega trem, que come marmita, não é assim? E que ele falou o seguinte: olha, nem o furtado, né? Você requeria da minha mão, eu tinha que te devolver o furtado. Ele cuidava de ovelhas, mas ele comia as ovelhas? Não, ele era operário, ele era pobre. Agora, Deus mudou a sorte desse homem. Amém. E como que mudou? Vamos ver agora. Capítulo 30, versículo 38. Gênesis 30, versículo 38. Vou ler o 37 em diante. Aqui diz assim: a partir do versículo 27, ele estabeleceu o salário. Então, o salário dele seria as salpicadas e as malhadas. E aí ele passou pelo rebanho, pegou as salpicadas e malhadas, pegou o filho e mandou embora. Quer ver? Vou ler o 35. Diz assim, ó: mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. Então ele já levou alguns com os filhos para longe. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então só ficou branco. Ele pegou todos os listrados malhados e mandou com os filhos, distância de 3 dias, porque ele já sabia que Labão não valia nada e que ia pegar o rebanho de volta. 37. Tomou então, agora então só ficou branco, né? Porque os malhados ele já tinha mandado embora. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca. Pegou uma varinha e tirou, né, a casca, e ficou algumas coisas brancas, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água, nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. Pôs o rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servos, e camelos. Agora, irmãos, quem foi que falou para Jacó pegar a vara, fazer as listradas, os riscozinhos e colocar na frente do rebanho? Quem foi? Deus. E por que Deus fez isso? Porque um dia, lá atrás, ele jurou que ele devolveria o quê? O dízimo. E também porque ele era filho de Abraão e de Isaque, né? Porque Deus faz misericórdia até 1000 gerações, né? Às vezes hoje você está colhendo benesses de coisas que Deus prometeu para os seus antepassados, né? Mas Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos, né? Até a 3ª e 4ª geração, ok? Amém por isso. Ok. Agora vamos entrar já agora na história de hoje, de Abraão. Vamos lá para Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Muita gente fala que Abraão, né, saiu de Ur dos Caldeus. Isso aí está certo, né? Porque Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar onde te mostrarei. Mas nós temos que ser justos, que não foi Abraão que saiu de Ur. E você vai ver isso agora. A gente aprendeu isso na lição da semana do trimestre passado, que foi sobre Gênesis, né? Vamos lá, 11:31, assim, ó. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram.
Então, quem que saiu junto com Abraão? Quem saiu? Tera, que era pai de Abraão. Então, na verdade, o chamado não foi só para Abraão. O chamado foi para quem? Para a família toda. Irmãos, quando Deus visitou o Egito e mandou sair quem? Só os homens? Não, a família toda, né? Deus é o criador da família. Deus trabalha com o quê? Com as famílias. Então, quando ele quis que Abraão saísse, na verdade o chamado já foi para o pai de Abraão e a família toda saiu. 32. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então aí, Tera morreu em Harã e Abraão continuou a jornada. Então quando fala assim, Abraão saiu de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus ia mostrar, na verdade a família toda saiu, né? Aí versículo 12. Ora, disse Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, esse chamado de Abraão é um chamado para mim e para você, né? Sê tu uma bênção. E como é que Abraão cumpriu esse propósito de Deus para a sua vida? Por onde ele passava, ele deixava um poço, ok? Então, toda vez que ele parava em um lugar, ele cavava o poço. Isaac continuou da mesma forma. Ele deixava um poço e um altar. Lembra da mulher samaritana? Né? Lá em Sicar? De quem é aquele poço? Era o poço de quem? Jacó. Agora pergunto para você, o que é mais precioso no deserto do que um poço de água? Não é isso? Né? Maravilha, né? Então, dessa forma, Abraão, Isaac e Jacó foram uma bênção, cumprindo, né, com o propósito de Deus para a vida deles. Outra coisa, diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é que Deus cumpriu essa promessa na vida de Abraão? Como? De que maneira? Em Jesus, né? Jesus é descendente de Abraão. E hoje todos nós podemos ter vida eterna através de quem? De Jesus. Então Jesus é o desejado de todas as nações, né? Então através de Jesus, todas as famílias da terra foram abençoadas. Né? E vocês perceberam, né? Que Ló também iniciou a caminhada da fé, né? Ló estava junto, era da família, era sobrinho de Abraão. Então, Ló, ele também aceitou o chamado, porque ele poderia ter recusado, ele poderia ter ficado em Ur, mas não, ele acreditou no chamado de Deus e iniciou a caminhada. Ok, vamos lá, em Gênesis 19, versículo 15. Gênesis 19, versículo 15. Aqui já está dizendo que os anjos chegaram na casa de Ló quando eles estavam em Sodoma e Gomorra. Mas o que fez Ló, né, que iniciou a caminhada com Abraão, né, chegar nessa situação dentro de uma cidade ímpia que foi Sodoma e Gomorra? É isso que a gente vai ver agora. Vamos para Gênesis capítulo 13. 13 a partir do versículo 1. Diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Versículo 5 agora. E Ló ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tenda. Então os dois eram ricos, riquíssimos. Versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os gados de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os filisteus habitavam nessa terra. Então eles eram tão ricos que a terra já não comportava os dois. Então algo teria que ser feito. E a saída foi que eles se apartassem. Vamos ler o versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Aqui está o primeiro erro de Ló, né?
Abraão falou assim: olha, não existe outra saída, senão a gente se separar, né? Mas Ló podia ter escolhido primeiro que Abraão? Sim ou não? Não. Por que não? Porque Abraão era o mais velho, ok? E naquela época o mais velho tinha preferência. Agora por que Ló escolheu primeiro? Porque ele fala assim: opa, deu mole, né? Bertalhão, né? Eu vou aproveitar. Aí no versículo 10, assim: levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Quando a Bíblia fala jardim do Senhor, ela se refere ao quê? O Éden. Então, aqui está dizendo que o caminho para Sodoma e Gomorra era como o jardim do Éden. Era bonito ou feio? Maravilhoso. Irmãos, é dessa forma que o inimigo embeleza as suas tentações. Ok? Então, o inimigo, quando, por exemplo, quer que você fume, né? Ele não coloca um pulmão cheio de câncer. O que ele coloca? Uma mulher bonita, né? Um homem bonitão, um cavalo branco, não é isso? Numa lancha, numa Ferrari. Não é assim? Quer dizer, Satanás ele embeleza as suas tentações. Quando Eva pegou o fruto, e veja, ela estava num lugar onde tinha milhares de frutas, né? Mas diz que ela se encantou com a beleza do fruto, né? E que era própria para dar o quê? Entendimento. Então foi o grande ilusionista, Lúcifer, né? Que fez com que ela reparasse mais naquele fruto do que em todos os outros frutos que tinha lá. Né? É o grande ilusionista. Então, da mesma forma, ele faz conosco, né? Quando ele quer destruir uma família, ele coloca uma pessoa mais compreensiva, né? Para poder a pessoa se abrir, não é isso? Então, e daqui a pouco, né? Existe lá o adultério. Então é dessa forma que Satanás atua, né? Ele embeleza as suas tentações, né? Faz com que aquilo pareça imprescindível para a nossa vida, e aí a gente cai, né? Versículo 11: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Veja que Ló, ele não foi direto para dentro da cidade, né? Ele foi armando as suas tendas. Então veja, não é de cara que a gente adultera, por exemplo, né? Primeiro a gente dá aquela olhadinha, né? Depois a gente, né, se insinua. Somos aos poucos, não é isso? Então, da mesma forma, Satanás faz com a gente. Não é de uma hora para outra que a gente se torna ladrão, não é isso? Primeiro a gente rouba uma bala, não é isso? São pequenos furtos, daqui a pouco vira um ladrão. Ló foi armando as suas tendas, né? Aos pouquinhos ele foi indo para Sodoma e Gomorra. E veja no capítulo 13, ó. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então a fama de Sodoma já era grande. Eles eram grandes pecadores. Então veja, ele sacrificou a sua família em prol de uma prosperidade. Ele baseou a sua decisão apenas em aspectos materiais, financeiros. Não, lá eu vou conseguir prosperar. Porque eles eram pastores de ovelhas. E veja, o que é melhor, você pastorear ovelhas numa planície ou no monte? Na planície, né? Abraão foi para o monte, né? Foi para as montanhas. E Ló não, Ló foi para a planície. Então, financeiramente, seria muito melhor. Agora, será que Sodoma foi o melhor lugar para eles educarem os filhos? Foi ou não? Claro que não. E aí é uma advertência para nós, né? Como é que está as nossas famílias? Aonde os nossos filhos estão estudando? Como é que a nossa família está sendo exposta? Não é isso? Então, nós temos que aprender com a experiência do Ló, né? Cuidar da nossa família. É interessante que
Noé pregou 120 anos, né? E quantas pessoas ele salvou? Mas só a família, né? Só a família. Agora veja, foi um pregador mal sucedido, sim ou não? Foi um pregador mal sucedido? Agora eu pergunto a você, se ele tivesse convertido 3.000 pessoas, tá certo? 3.000 pessoas tivessem entrado na arca, mas se um filho não entrasse, ele ficaria satisfeito? Não. Veja. Então, ele foi bem sucedido, sim ou não? Sim. E só os pais sabem isso, né? Como é difícil converter o filho. Então, para ele ter levado toda a sua família, foi uma grande bênção. Foi uma grande dádiva de Deus. E eu acho que foi mais misericórdia de Deus por ele ter aceitado construir a arca do que pela integridade espiritual dos filhos. Foi mais misericórdia e graça de Deus, né? Mas, continuando aqui, vamos agora para o capítulo 18, Gênesis 18, versículo 19. Diz assim: porque eu o escolhi, Abraão, tá? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então aqui nós vemos uma antítese, né? Nós vemos Abraão ordenando bem a sua família, e Ló sacrificando a sua família, né? À custa da prosperidade, à custa do aspecto financeiro. Uma grande antítese, né? Capítulo 19 agora. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló. Assentado este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. E aí eles tentaram não aceitar, mas acabaram cedendo. Irmãos, a hospitalidade salvou a vida de Ló. Porque se Ló não fosse hospitaleiro, os anjos iriam o quê? Seguir caminho, né? E quem sabe destruiria toda a cidade. É a pergunta que eu faço: estamos sendo hospitaleiros? Estamos praticando a hospitalidade? E diz assim, que quem é hospitaleiro hospeda anjos, né? Sem saber. É isso? E quando é anjo, não é porque a pessoa é rica, não, tá? São os mais simples, né? As pessoas mais humildes. Continuando aqui. Aí Ló oferece as filhas, né? Porque era algo que os hebreus eles tinham muito, né? Porque quem estava dentro da casa era responsabilidade dele, né? Mas aí no versículo 12: então disseram os homens a Ló: tem alguém mais aqui dos teus, genro, teus filhos e tuas filhas, todos quantos tem na cidade? Faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Então veja, os anjos falaram assim: olha, tem alguém aqui dos teus, genro, né? Teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade. Então Ló poderia levar quem ele quisesse. Agora eu pergunto: quem foi que Ló levou? Não é isso? Agora, por quê? Por que será? Será que Ló tinha um pequeno grupo? Será que Ló tinha uma classe bíblica, fazia trabalho missionário? Você acha que Ló não tentou levar algum amigo, algum vizinho? Você acha que não? Eu tenho certeza que sim. Que ele chamou: olha, os anjos estão aqui na minha casa dizendo que vai descer fogo do céu e vai destruir a cidade. E eles acreditaram? Não. Mas por que eles não acreditaram? Porque Ló não abriu a Bíblia para eles.
Ló não explicou a Bíblia para eles. Conversavam sobre tudo, né? Política, esporte, moda, mas não se falava da palavra de Deus, das profecias. Nem a família acreditou, quer ver? Versículo 14, né? Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com ele. Não, isso é piada. Piada. Mas por que eles não acreditavam? Eu falei, dentro da casa de Ló se falava sobre tudo. Sobre esporte, né? Sobre economia, né? Sobre tudo. Mas não se falava sobre a palavra de Deus. Quem sabe na casa de Ló não se fazia o culto familiar. E será que na nossa casa tem um culto familiar? Né? O ideal seria de manhã e à noite, né? Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Agora você vê a misericórdia de Deus. Versículo 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então os anjos tiveram que pegar pelo braço. Pegar literalmente pelo braço, porque senão nem eles teriam saído, né? E a gente conhece o final da história. A mulher de Ló olha para trás, se transforma numa estátua de sal, né? Porque o coração estava preso, né? Aquela cidade. Vamos lá para Lucas, capítulo 17, versículo 32. É interessante que Jesus, né, cita a mulher de Ló e faz uma advertência para nós. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Amém? Assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder de fato, a salvará. Coisa maravilhosa, né? Quem quiser preservar a sua vida, aquela mulher, né, estava saindo de corpo, né, mas a alma tinha ficado. O coração ficou em Sodoma. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 e 50. Diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que vendo isto, as removi dali. Então veja, arrogância, né? Orgulho, fartura de pão, não amparava o pobre, e por isso Deus destruiu aquela cidade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Você vai ver agora que o Ló representa um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas é essa? Diz assim: e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daquele insubordinado, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então veja, Pedro chama Ló de justo, né? O justo Ló.
Então Ló, ele faz parte de um grupo que vai se salvar, mas vai perder toda a sua família. A palavra diz assim, olha, que importa você salvar o mundo inteiro, né? E perder o que é a sua. Quando a gente perde um filho, né? Uma esposa, a gente está perdendo quem? A própria alma. Porque o homem e a mulher, né, quando se casam, se tornam uma só carne, não é isso? Então não importa a gente salvar o mundo inteiro e perder a própria alma. Então, irmãos, vamos tomar conta das nossas famílias. Né? Deus trabalha com as famílias. Se nós temos família forte, nós temos uma igreja forte e uma sociedade forte também. Deus abençoe e nos ajude. Vamos cantar o hino 377. 377. Oremos. Querido Deus, amável Pai, agradecemos, Senhor, por essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cada família aqui representada. Que o Senhor possa abençoar nossas famílias, para que possamos ter famílias fortes e assim teremos uma igreja forte também. Só precisamos aprender com a experiência do Ló, a não levar em conta apenas coisas materiais, financeiras, mas principalmente as coisas espirituais. A palavra diz que devemos buscar a Ti em primeiro lugar, porque todas as outras coisas nos serão apresentadas. Dá no restante sábado feliz, continue falando aos nossos corações, nossas bênçãos em nome, para o amor de Jesus. Amém.